Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa última semana, é a semana 4 do PET 7, certo? Nosso tema, bases ou hidróxidos inorgânicos. Mas antes da gente ir para a nossa aula, se inscreva no canal da Escola Online, ative as notificações e, se gostar da aula, claro, deixe seu like. Nos sigam também nas nossas redes sociais, nosso Instagram está cheio de novidades. A gente está firme e forte com todos os estudantes, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, esse PET 7 a gente iniciou com as funções inorgânicas. Primeiro nós vimos lá no início ionização e dissociação. Nós vimos depois os ácidos, duas aulas de ácido, né, semana 2 e 3, e hoje nós vamos trabalhar com as bases, tá bom? Funções inorgânicas são ácidos, bases, óxidos e sais. São esses 4 grupos que normalmente se trabalha quando vê funções inorgânicas. Certo, pessoal? Hoje nós vamos falar das bases. Bom, base é aquela substância que é formada por um metal combinado com hidroxila. Professora, base é só metal com hidroxila? A gente tem uma exceção. A exceção é o hidróxido de amônio e mais para frente a gente vai falar dele, tá bom? Então, sempre a combinação de um elemento com a hidroxila OH. Só que, pessoal, a hidroxila OH sempre vai ter uma carga menos. Então, para a gente facilitar aqui essa fórmula, a gente sabendo a carga desse elemento, nós podemos fazer a regra cruzada para chegar aqui na fórmula molecular, que a gente troca as cargas pelos índices. Que é isso, professora? Por exemplo, o determinado elemento tem um NOx, não é? O NOx desse elemento, eu não sei, mas sempre vai ser positivo. Como que você sabe, professora, que é sempre positivo, é sempre mais? Porque é uma espécie que vai combinar com OH-, então necessariamente ela é mais, né? Senão, não tem como combinar, né? Não tem como formar uma substância. E daí, gente, o que ocorre? A gente inverte essa carga, ela vira o índice da quantidade de hidroxila na espécie, né? E a carga da hidroxila vira o índice desse elemento. Então, a gente vai ver no decorrer da aula e na resolução dos exercícios essa regrinha aqui. Vai ser muito útil para a gente descobrir a fórmula, sabendo o NOx. Lembrando, pessoal, que se você ainda não assistiu a aula teórica de NOx, é muito importante que vocês assistam, tá bom? O link da aula teórica de NOx está aí na descrição desse vídeo. Assistam, é extremamente importante. Importante agora e importante mais para frente em outros conteúdos do segundo e do terceiro ano, ok? Então vamos continuar. Pela teoria de Arrhenius, ele definiu bases ou hidróxidos, depende da forma que você queira chamar, são todas aquelas substâncias que, quando em contato com a água, vão dissociar, liberando íons, sendo o íon negativo, o ânion, o OH-, ok? E aí, pessoal, o que é dissociar? Bases, na verdade, é a formação aqui, a ligação que há entre esse elemento e a hidroxila é uma ligação iônica. Logo, pessoal, já existem os íons. Quando em água, ocorre a solubilização e esses íons são solvatados. E aí, nós chamamos esse processo de dissociação, ok? Dissocia em água, os íons já existem. Houve apenas a sua separação, ok? E a dissociação é a liberação dos íons já existentes, né? Então, as bases são substâncias iônicas. E aí, alguns exemplos de algumas bases aqui, quando em contato com a água, vão formar o cátion, que é o metal específico,
mas a quantidade de hidroxilas que cada substância tem. Por exemplo, aqui, ó, Na+ e OH-, só tem uma hidroxila na fórmula. Já aqui, ó, hidróxido de cálcio tem 2 hidroxilas, tem 2 OH. Como que você sabe, professor? Tá entre parênteses aqui, né? OH entre parênteses 2. Significa que tem 2 espécies OH- quando eu dissociar. E aqui, 3, né? Formou aqui 3 OH-. E aí, eu acabei de falar a nomenclatura, né? Hidróxido de cálcio. Vamos ver aqui as nomenclaturas das bases. É muito tranquilo, tá bom? A nomenclatura sempre vai vir da palavra hidróxido de e o nome da espécie ligada à hidroxila. Então, se a espécie ligada à hidroxila possui NOx fixo, então vai ser hidróxido de e o nome do elemento. Por exemplo, sódio tem NOx fixo? Tem, sódio é metal alcalino. Todo metal alcalino tem NOx mais 1. Então, hidróxido de sódio. Cálcio tem NOx fixo? Tem. Todo elemento alcalino terroso do grupo 2 tem NOx mais 2, certo? Hidróxido de cálcio. E quando, professora, for um elemento em que o NOx não é fixo, aí a gente vai ter que usar a regra. Então, tem 2 formas da gente dar o nome às bases, a nomenclatura. A primeira seria usando a terminação ico para aquela espécie que está com maior NOx, oso para o menor NOx. Ou você usa a regra hidróxido de, o nome do elemento, e o número de oxidação, o NOx, você coloca o número em algarismo romano. Então, indica o NOx do elemento em algarismo romano na frente do nome do elemento, ok? Então, por exemplo, ferro. O ferro ele pode ter 2 NOx, o ferro 2+ e o ferro 3+. O 2+ vai formar aqui o hidróxido de ferro 2, ou a gente pode também chamar de hidróxido ferroso. Ferro 3+ vai formar o hidróxido de ferro 3, ou também podemos chamar de hidróxido férrico. Nossa, professora, mas esses elementos que mudam o número de oxidação, eu preciso ter ciência quais são os números? Sim, pessoal, se você for usar essa nomenclatura aqui, é necessário você saber que ferro existe em 2+ e 3+. Mas se você for usar essa segunda forma da nomenclatura, aí não, você vai representar aqui o NOx pelo o algarismo romano. Mas é necessário saber, porque em alguns enunciados não vai aparecer o NOx em algarismo romano. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns cátions muito importantes. São 10 elementos com seus respectivos cátions que têm uma maior tendência em aparecer, que é o cobre, né? A gente tem o cobre, cobre+, cobre 2+, o ferro, ouro, estanho, cromo, cobalto, platina, chumbo, mercúrio e níquel. Então, esses 10 cátions, é importante que vocês deem uma paradinha nesse vídeo, anotem no caderno todos esses 10 cátions e os seus possíveis números de oxidação, tá bom? Isso é importante não só aqui para essa disciplina, mas para as disciplinas futuras da química que vocês irão estudar. Tá bem? É uma matéria base para o estudo, por exemplo, lá na estequiometria, quando fala nome das substâncias. Então, vocês tendo essas bases de nomenclatura e de funções inorgânicas é extremamente quando vocês chegarem lá no 2º ano e estudarem estequiometria, certo? E aí, pessoal, nós vamos, por último, ver como que a gente identifica a força de uma base. Bom, a força de uma base é da mesma forma que a gente, lá em ácidos, também determinou a força de um ácido, né? A gente determinou a força de um ácido pelo número de moléculas ionizadas, pelo número de moléculas dissolvidas. Aqui em base é similar, só que no lugar de moléculas ionizadas, ionização ocorre com ácido, dissociação ocorre com bases. Então, é o número de moléculas dissociadas pelo número de moléculas dissolvidas. E aí, pessoal, a solubilidade de uma base, ela está diretamente ligada à sua força. Por quê? Porque para
a gente quantificar a força, né, o grau de dissociação de uma base, primeiro a substância tem que estar dissolvida. Então, a solubilidade é um dos critérios que determina a força de uma base. Quanto mais solúvel for uma base, mais forte ela será. E aí, pessoal, nós temos bases fortes quando nós temos esse alfa superior a 50%. Quem são as bases fortes? São as bases de metal alcalino e alguns metais alcalinos terrosos, como cálcio, estrôncio e bário, tá bom? O hidróxido de cálcio, o hidróxido de estrôncio e o hidróxido de bário. Já as bases fracas é quando consideramos esse grau de dissociação menor que 5%, tá bom? E aí, entre essa porcentagem, nós consideramos uma base de força moderada, tá bom? E quem são as bases fracas? Vão ser bases de metais de transição. Todas as bases formadas por metais de transição são bases fracas. Ah, professora, por quê? Porque elas são pouco solúveis, né? E aí, a solubilidade está diretamente relacionada com a força da base. Metais do grupo 13, 14 e 15 da tabela periódica também formam bases fracas. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, ok? Porque ele é pouco solúvel, então basicidade menor. E o hidróxido de amônio também é uma base fraca. Para o hidróxido de amônio, como eu falei lá na introdução, a gente tem que dar aqui uma atenção um pouco maior para ele. Primeiro, porque ele é o único que não é um metal combinado com OH, né, gente? NH4 não é metal, N e hidrogênio são espécies não metálicas. E esse hidróxido de amônio, ele na verdade ele é formado pela solubilização da amônia, que é um hidreto, em água. E aí vai haver a formação do hidróxido de amônio. Apesar de ser uma espécie, uma base muito solúvel, ela é fraca. Ai, professora, por quê? Porque na verdade, pessoal, fica em equilíbrio entre a amônia solubilizada em água, formando assim o hidróxido, e ora essa amônia ela pode desprender, tá bom? Então por isso que na verdade é um equilíbrio químico. Vocês vão estudar lá no segundo ano e aí vocês vão entender o que é equilíbrio químico, certo? Então vamos para a última parte, que são características, propriedades importantes das bases. Toda base tem um sabor adstringente. Professora, que sabor é esse? Bom, muitos estudantes não sabem o que é adstringente. Então, um exemplo mais prático é quando você morde uma banana verde e aí você sente aquele travamento. Aquilo ali é ser adstringente, ok? Então, bases têm sabor adstringente. Reagem com ácidos, toda base. Quando reagir com ácido, vai formar sal mais água. Isso aqui, ó, igual lá na matemática, 2 mais 2, 4. Reação de ácido com base, sal mais água. Isso vocês têm que saber. Essa reação é a reação de neutralização. Então, a origem da função inorgânica sal, todo sal ele é obtido da neutralização de um ácido com uma base. Toda base, quando em solução aquosa, vai conduzir eletricidade. Por quê? Porque toda base é uma substância iônica. Quando em água, sofre o processo de dissociação e terão íons em solução, o que propicia a condução de corrente elétrica. As bases, assim como os ácidos, vão causar mudança de cor em indicadores. O que são indicadores? São substâncias que mudam de cor se tiverem contato com substância ácida ou tiverem contato com substância básica. Um exemplo, como eu falei na aula, né, de ácido, um exemplo que sempre cai é o indicador fenolftaleína. A fenolftaleína, quando em solução básica, ela tem um rosa muito intenso, apresenta uma coloração rosa intenso. Em ácido, ela não apresenta cor, a solução fica incolor, ok? E
toda substância básica tem pH maior que 7, né? A gente até viu essa figura já quando trabalhamos lá em ácido, né? Então, pH superior a 7 nós consideramos substância básica. Quanto mais próximo o valor de pH de 14, mais forte é essa base. Certo, pessoal? Então, vamos para as atividades. Primeira atividade. Atividade 1. Os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de hidroxilas. Sim, a gente acabou de ver lá na introdução que a quantidade de hidroxila ela depende do número de oxidação do metal. Lembram? Assinale a alternativa que define corretamente essas bases na sequência indicada. Então, monobase quer dizer que aquela base tem uma hidroxila. Dibase quer dizer que tem 2 hidroxilas. Tribase, 3. Tetrabase, 4. E assim sucessivamente, ok? Então, sódio, gente, sódio é um elemento lá do grupo 1, né? É um metal alcalino. Metal alcalino, NOx mais 1. Então, quando a gente troca aqui o número de oxidação pelos índices, né? Cruza aqui, então a gente vai ter a substância NaOH. Cálcio é um alcalino terroso, NOx mais 2. Então, quando a gente troca aqui, né? O 2 daqui vira o índice da hidroxila e o menos vira o índice do cálcio. Então, forma CaOH2. Lembrando, gente, que esse 2, ele tanto representa a hidroxila OH, por isso que tem que vir a hidroxila entre parênteses, tá bom? É igual lá na matemática, quando o número tá multiplicando uma expressão como um todo, a gente não coloca a expressão entre parênteses e o número do lado, né, fora, para fazer aquela distributiva. Aqui é a mesma coisa, ok? O alumínio, gente, é um metal do grupo 13. Metais do grupo 13 têm 3 elétrons na última camada e o número de oxidação é 3+, certo? E aí, quando a gente troca aqui, a gente vai ter o AlOH3, o hidróxido de alumínio, ok? Então, 3 hidroxilas. E o magnésio é alcalino terroso, mesma coisa do cálcio, também é alcalino terroso, NOx 2+. A fórmula MgOH2. Agora, a classificação, gente. O hidróxido de sódio tem uma hidroxila só, então é uma monobase. Aqui tem 2 hidroxilas, então é uma dibase. E aqui 3 hidroxilas, tribase, e aqui novamente 2 dibase. Chegamos então à resposta letra E, ok? Atividade 2. Todos os compostos a seguir, ao serem colocados em água, formam bases de arrênio, exceto. Então, pessoal, aqui vocês têm que ter um conhecimento prévio de reação. Como assim, professora? Por exemplo, todo metal alcalino, quando em contato com a água, vai formar o hidróxido correspondente e vai liberar gás hidrogênio. Isso vai acontecer só com sódio? Não, com os metais alcalinos de forma geral. São elementos muito reativos, ok? Amônia, a gente viu lá na introdução. A amônia, quando em contato com a água, forma o hidróxido de amônio, né? Óxido de magnésio. Aí você fala assim, não sei. Pessoal, vocês não estudaram ainda os óxidos, né? Uma função que não foi estudada ainda. Mas óxidos de metais são classificados como óxidos básicos, porque quando em contato com a água, formam base. E esse aqui, ó, o trióxido de enxofre. Então, gente, aqui é um óxido, oxigênio, combinado com ametal. E aí, são classificados como óxidos ácidos. Por quê, professora? Porque quando em contato com a água, formam ácidos. Uai, professora, então aqui não formou base, esse formou ácido, sim. Então, pessoal, só para terminar aqui, ó, o FeO, que também é um óxido, quando em contato com a água, também vai formar uma
base, um hidróxido, ok? O hidróxido de ferro 2, certinho? Então, a gente chegou na resposta da letra D. É a única substância que, quando em contato com a água, não forma base de arrinos, certo? Atividade 3. Quais são as fórmulas das bases formadas pelos respectivos cátions? Ouro 3+, ferro 2+, chumbo 2+, sódio mais e Mn 4+. Gente, essa atividade é muito tranquila. Se a gente aplica aquela regra, né? Pega o cátion com a hidroxila e inverte o NOx pelos índices, a gente chega na fórmula. Então, para o ouro vai formar o AuOH3, né? Inverteu aqui, o 3 foi para a hidroxila e o 1 foi aqui para o ouro. Ferro 2+. Então, 2 vai para a hidroxila e 1 vem para cá. Então, FeOH2. Chumbo 2+, também vai inverter, PbOH2. Sódio, metal alcalino, NOx+. Então, invertendo aqui fica NaOH. E Mn4+, vai ficar MnOH4. Tranquilo, né? Chegamos, então, à resposta letra E. Vamos para a próxima atividade. Escreva as fórmulas das seguintes bases. Então, pessoal, para escrever a fórmula agora, a gente tem que saber qual que é o elemento que está combinado aqui com a hidroxila. Então, lítio. Lítio é metal alcalino, né? Lítio é Li. Li mais OH menos. Trocou aqui os índices, a gente chegou na fórmula LiOH. Áurico, gente, é o NOx maior, terminou em ico, terminação ico, NOx 3+, né? Então, o ouro 3+, combinado com OH- aqui, trocou a carga, o NOx, pelos índices, AuOH3. Cromo, aí tá uma questão. O cromo, pessoal, não tem NOx fixo. Então, essa nomenclatura deveria estar aqui cromoso ou crômico, ou ter aqui o número que representa o NOx desse cromo. Como não representou, eu vou escrever aqui para vocês a estrutura das duas substâncias que são bases de cromo. Então, quando temos o cromo 2+, e quando temos o cromo 3+. Quando temos o cromo 2+, vai formar aqui o hidróxido de cromo 2, ou hidróxido cromoso. E quando nós temos aqui, ó, o cromo 3 invertendo, vai formar o CrOH3, que é o hidróxido de cromo 3 ou hidróxido crômico, ok? Próximo, hidróxido de cobre. O cobre, gente, é a mesma situação do cromo, ok? O cobre a gente tem NOx+ e NOx 2+. Aqui forma o CuOH, que é o hidróxido de cobre 1, e aqui o hidróxido de cobre 2, certo? E por último, ferroso, oso. É o menor número de oxidação. Ferro, a gente tem ferro 2+ e ferro 3+. Então, oso menor, ferro 2+, ok? Quando a gente inverte aqui o NOx pelo índice, FeOH2, o hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Vamos para a última atividade para a gente despedir do PET 7. Para a gente dar o nome das seguintes bases. Então, magnésio, gente, NOx fixo. Então, hidróxido de magnésio. Estanho não tem NOx fixo. Então, aqui o NOx é 2. Então, hidróxido de estanho 2. Ou hidróxido estanoso, né? Porque o 2+ é o menor NOx. Césio, metal alcalino, NOx fixo, hidróxido de césio. Platina. Então, varia, né? Tem platina 2+, platina 4+. Então, aqui, hidróxido de platina 4 ou hidróxido platínico. Ok? E por último aqui, o mercúrio também tem NOx variável. Então, hidróxido de mercúrio 2 ou hidróxido mercúrico. Certo, pessoal? Finalizamos, então, o PET 7. Eu quero agradecer a vocês por a presença em todas as nossas aulas, tá bom, pessoal? Tchauzinho. Tiver alguma dúvida, deixe no comentário. E se gostou da aula, deixe seu like. Fiquem com Deus.